Eu saúdo a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Sempre é motivo de alegria podermos estarmos na presença do nosso Deus. Nós sabemos que não somos merecedores de estarmos aqui, mas a graça do Senhor, a sua misericórdia, Ele nos concede em Cristo. Podemos nos reunirmos no mesmo Espírito para engrandecer ao nosso Deus. E nós temos a oportunidade de fazermos isso e agora de ouvirmos a voz de Deus, a palavra de Deus. Nós iremos abrir a palavra de Deus para a nossa meditação esta noite, lá na segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, iremos ler do verso 1 ao 9 e depois do versículo 17. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, eu vou ler do verso 1 ao 9 e depois do versículo 17, que nos diz assim a palavra do nosso Deus. Sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, nesse tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia fomos encontrados vestidos e não nus, pois, na verdade, os que estamos nossos tabernáculos, gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absolvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos, entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, que presentes que ausentes, para lhe sermos agradáveis, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Versículo 17 nos diz assim a palavra do nosso Deus: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Grande eterno Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Pai, nesse momento te pedimos que o teu Espírito Santo, ó Pai, que habita em cada um de nós, venha, Senhor, a nos iluminar, para não compreendermos só a tua palavra, não só apenas entendermos, mas podemos colocarmos em prática os teus estatutos em nossas vidas. Sabemos que a tua palavra vem sempre para nos exortar, para nos fortificar. É através da tua palavra, Senhor, que nós podemos nos relacionarmos nesse mundo tenebroso. É através da tua palavra que nós somos vencedores, porque sabemos que o Senhor venceu o mundo e aqueles que estão contigo são mais do que vencedores. Aplica a tua palavra em nossos corações e essa palavra, Senhor, possa dar frutos em nossas vidas. Eu te peço isso, Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, e de antemão já te agradeço. Amém e amém. Mas, irmão, nós iremos focar no versículo 17. Nós lemos 9 versículos do capítulo 5, mas o versículo 17, nós iremos focarmos mais nele. O apóstolo Paulo, aqui falando aos Coríntios, ele declara uma verdade, porque nós sabemos que essa verdade ele mesmo colocou em prática em sua vida. Ele deixou sua velha natureza, o seu velho eu,
para viver a nova vida em Cristo Jesus. Por isso, no versículo 17, nós focamos e iremos focarmos nele, como eu falei, que nos diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Se verdadeiramente estamos em Cristo, temos que sermos nova criatura. E as coisas antigas não podem mais existir em nossas vidas. Nós temos que colocarmos em prática as coisas novas em Cristo Jesus. Nós precisamos fazer como Paulo, esquecer a nossa velha natureza, esquecer o nosso velho eu, e começarmos a andar segundo a palavra de Deus. Porque se nós cremos na palavra do Senhor, ela tem que ser real em nossas vidas. Ela tem que dar fruto em nossas vidas. Só vai haver transformação, só vai haver sinais da palavra de Deus na vida daqueles que se colocar e se opor à verdade de Deus. O apóstolo Paulo, ele fala, porque nós percebemos que ele teve totalmente uma vida transformada. Nós sabemos quem era Paulo. Paulo perseguia a igreja. Paulo matava os cristãos. Paulo era inimigo da palavra do Senhor. Mas no momento que Cristo o chamou, no momento que Cristo o salvou, ele começou a andar em novidade de vida. Por isso vamos observarmos o que Paulo nos instrui esta noite, através da palavra do Senhor. Que como igreja do Senhor temos que andarmos em novidade. Não podemos, amados irmãos, continuarmos naquela vida que tínhamos no passado. E o que você tem ainda guardado no seu passado, na sua velha natureza, naquele seu baú? Você que diz que conheceu a verdade, que conhece a verdade, você que diz que adora ao Senhor, que é um discípulo da palavra de Deus, como tem sido sua vida? O que você tem guardado ainda dentro de você? Qual o conceito agora de sua vida, irmãos? Será que você ainda continua com as mesmas dúvidas, as mesmas coisas? Você vive das mesmas práticas? Nós temos que observarmos isso esta noite. Nós percebemos que a nossa igreja do século atual não estão se apercebendo que é uma nova criatura, que tem que dar frutos de nova vida. Como podemos, através do nosso testemunho, alcançar vidas se continuarmos nas mesmas práticas? Aquele que foi alcançado por Cristo é nova criatura. E temos que andarmos em novidade de vida. Você conhece a verdade. Você é comum da verdade. Você está reunido com os santos, aquele povo que foi separado por Deus para engrandecê-lo, e sabe, conhece a palavra, sabe, conhece as leis e os estatutos do Senhor. E o que é que está faltando para que a igreja do Senhor mostre verdadeiramente que está andando em novidade de vida? O que é que está faltando? Uma das coisas que faltam na igreja do Senhor, meus irmãos, nós sabemos que é a renúncia. E para renunciarmos, temos que termos coragem de renunciarmos às coisas desse mundo. As coisas do mundo são prazerosas, as coisas do mundo são bonitas, as coisas do mundo nos mostram e nos leva a olharmos e ficarmos iludidos com a beleza que o próprio Deus criou. Mas a palavra nos ensina: se nós amarmos ao mundo, nós não amamos a Deus. Se somos amigos do mundo, a palavra diz que nós tornamos inimigo de Deus. Por isso nós temos que olharmos, amados irmãos, e renunciarmos todas as coisas para podermos sermos discípulos do nosso Deus. Renunciarmos o que, irmãos? A riqueza é uma delas. Quantos amam o dinheiro, suas posses, seus bens? Não é que nós não podemos termos, irmãos, e lutarmos e buscarmos e nos esforçarmos para construir, possuir. Mas nós temos que ter apenas convicção que não podemos trocarmos aquilo que Deus nos dá como bênção em nossa vida. O correr atrás de ter,
o correr atrás de possuir, o correr atrás de ser, está deixando as igrejas vazias. Quantos estão correndo, irmãos, atrás de coisas desta noite, nesse momento, que poderíamos estarmos aqui com eles reunidos, adorando o nosso Deus, mostrando nossa gratidão para com o nosso Deus, mas estão pegados, irmãos, aos bens, querem nos juntar, querem possuir, renunciarmos, meu irmão, a essas coisas para darmos prioridade ao reino de Deus. Nós sabemos que a palavra diz que aqueles que são do Senhor buscam as coisas do Senhor, aqueles que são do alto buscam as coisas do alto, aqueles que nasceram de novo, que são novas criaturas, vivem pela fé, vivem no Espírito. Mas parece que a igreja está passando desapercebida das ordenâncias e dos mandamentos do nosso Deus. Riqueza, temos que renunciarmos. Temos que renunciarmos também, irmãos, conceitos que nós aprendemos. Como é que você vai andar em novidade de vida? Como vida nova, se você ainda vive dentro dos preceitos, dentro das suas tradições, costumes e crenças, conceitos que vocês aprenderam com seus pais, com seus avós, preceitos ou crenças que nós aprendemos também com aqueles que estão ao nosso redor, e mesmo sabendo que isso não tem nada a ver mais com a nossa vida, que nós somos novas criaturas em Cristo, não devemos mais vivermos com costumes, tradições, preceitos que não tiramos de nossa vida, costumes que não nos afastamos deles, costumes que nos afastam de Deus, preceitos, crenças e tradições que nos afastam de Deus, e estamos nos passando desapercebidos, como eu falei, que isso é um perigo para aqueles que conhecem a verdade. Qual tem sido as suas atitudes como nova criatura? Quais são as suas atitudes ou os sinais de uma nova vida? Quais, irmãos? Nova vida, diz a palavra do Senhor. O que é novo? Ser novo. Já percebeu que nós somos atraídos pelas coisas novas? Nós temos um celular, um iPhone, mas quando nós vemos um novo, nós nos encantamos. Temos um carro, quando nós vemos um novo, nos encantamos. As coisas novas são aquelas que não foram usadas. As coisas novas têm cheiro de novo. Você chega num carro, numa agência, quando você abre, aquele cheiro de novo. Esse cheiro de novo tem ou está em sua vida como cristão, como nova criatura. As pessoas estão percebendo esse cheiro novo em você, em seu trabalho, em sua faculdade, em seu colégio, em sua casa. Esse cheiro de nova criatura está sendo inserido, irmãos, às pessoas. Será que as pessoas estão olhando para você e vendo que você está em atitudes de novas pessoas? Ou você ainda continua com o passado, por causa daquelas dores que te trouxeram traumas, as dificuldades que passamos, as tribulações, as lutas que também passamos? Irmãos, as dificuldades que nos levam a mostrarmos com nossas ações e atitudes se nós estamos andando em novidade de vida. Se nós perdermos e agirmos com a velha natureza, as pessoas irão perceber que nada está sendo novo em nossa vida. Perdemos o trabalho, perdemos a saúde, perdemos, não conquistamos, esforçamos tanto e não realizamos aquilo que queremos realizarmos. Como iremos agir como uma nova criatura?
O apóstolo Paulo se preocupava com a igreja nesse sentido. E ele dava exemplo em seus comportamentos. Ele passou por fome, ele passou por tribulação, passou por perca, ele passou por tudo, ou por todas as coisas, mas nunca desistiu de estar na presença de Deus. Nunca colocou a igreja como fosse o centro da culpa de todas as coisas. Não olhou para os irmãos, para as irmãs, não olhou para pastor, presbítero, diácono, obreiro, evangelista. Ele nunca olhou para ninguém a não ser para Cristo, porque ele tinha se tornado uma nova criatura. E as coisas novas estavam sendo realizadas em sua vida. Que nós possamos, amados irmãos, feito o apóstolo Paulo, renunciar tudo para vivermos uma nova vida em Cristo Jesus. Que nós possamos renunciarmos tudo para vivermos uma nova vida em Cristo Jesus. Porque Paulo reconhecia que morreu em Cristo e ressuscitou em Cristo. Vamos ler lá em Romanos, capítulo 6, versículo 4. Romanos capítulo 6, versículo 4, nos diz assim a palavra do nosso Deus: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Nós somos sepultados no batismo, ressuscitados em Cristo, para andarmos em novidade de vida. Mais uma vez eu pergunto à amada igreja: qual tem sido as suas ações, atitudes com uma nova ou uma novidade de vida? Quais são os teus comportamentos? Ou você ainda está vivendo, irmãos, da mesma forma que vivia antigamente? Está vindo para a igreja, louvando a Deus, trazendo ou devolvendo a Deus seus dízimos, suas ofertas, participando do sacramento da ceia do Senhor, está no meio dos santos comungando, mas nada de novidade de vida. Nada de novidade de vida. Temos que olharmos e não deixarmos ou passarmos desapercebido aquilo que Deus nos instrui esta noite. Nós sabemos, amados irmãos, que Saulo de Tarso, depois conhecido como o apóstolo Paulo, Saulo, depois apóstolo Paulo, nós vimos que quando ele estava na sua velha natureza, ele era um homem orgulhoso, autoconfiante, né? Parecia que não temia a Deus, não temia os homens. Ele era orgulhoso, autoconfiante, né? E você, amada igreja do Senhor? Você, amado irmão, amada irmã, ainda é um autoconfiante? Acha que as coisas são certas se for da sua forma, da sua maneira? Você também ainda se torna uma pessoa, ou é uma pessoa orgulhosa? Aquelas pessoas que dizem: eu me amo, eu tenho um amor próprio. É bem interessante pessoas que citam algumas frases, pessoas que às vezes são mal educadas, não sabem se comportar, falam tudo que não deveriam falar, e ainda diz: não, eu sou verdadeiro, eu digo a verdade. As pessoas não gostam, acha que ser ou falar aquilo que não deve é estar falando a verdade. Aqueles que não perdoam, aqueles que não buscam aqueles que te magoaram, não precisa você magoá-los ou você ser magoado. Mas às vezes nós não queremos buscarmos as pessoas do nosso orgulho próprio.
Como é que eu posso mostrar que sou uma nova criatura, que estou andando em novidade de vida, se minhas atitudes e ações são as mesmas? Eu não falo com meus pais, eu não falo com meus avós, eu não falo com meus irmãos, eu tenho atitudes da velha natureza. O que é que está sendo de novo no meio da igreja de Cristo? O que é que tem de novo em sua vida? Amados irmãos e irmãs, responda para você mesmo. O que é que está sendo novo em sua vida? Suas atitudes no seu casamento, suas atitudes na sua empresa, suas atitudes como patrões, empregados, tem sido como uma nova criatura em Cristo Jesus? Fazendo segundo tudo para a glória de Deus? Nós somos um povo que dizemos que somos igreja do Senhor. Nós somos um povo que dizemos que cremos na palavra do Deus vivo. Quando Paulo, irmãos, não conhecia esta verdade, ele era um homem segundo a sua velha natureza. Mas quando ele se tornou um novo homem, Paulo, o apóstolo, ele teve uma mudança de mentalidade que levou a uma transformação em todos os sentidos. Paulo teve uma transformação em todos os sentidos. Vamos ler Lucas capítulo 14, versículo 33. Lucas 14, versículo 33. Veja o que diz a palavra do nosso Deus. Lucas capítulo 14, versículo 33, nos diz assim a palavra do nosso Deus. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Veja o que a palavra do Senhor nos diz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renunciar tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Aquele que está aqui esta noite presente, se não renunciar tudo que tem, não pode ser chamado discípulos do Senhor. Mais uma vez, o que você tem renunciado por amor de Cristo? O que você tem renunciado por amor do Evangelho de Deus? O que você tem renunciado para o crescimento do reino de Deus? O que é também que você não ainda renunciou, não abriu mão para ser um verdadeiro discípulo de Deus? O Senhor está apenas esperando a nossa renúncia, para que Ele possa fazer aquilo que Ele tem e determinou, ou já está decretado a fazer em sua vida. Quando nós começarmos como igreja a renunciarmos verdadeiramente tudo, nós começaremos a priorizarmos o reino de Deus. Nós percebemos, irmãos, que essa renúncia não é real ainda no meio do povo de Deus, pela negligência que nós ainda estamos observando e vendo na igreja invisível do Senhor. Quando falamos de igreja, a igreja é invisível na face da terra. Não estou falando em templos, denominações, igreja onde Cristo derramou seu sangue precioso. Muitos precisam ainda renunciar o seu amor próprio. Tanto falamos, tanto anunciamos, mostramos na palavra do Senhor como deve ser o comportamento da verdadeira igreja de Cristo. E esta noite, mais uma vez, aqueles que não renunciar todas as coisas, tudo, não pode dizer, pode até se achar que é um discípulo, um cristão, pelas algumas ações ou atitudes mínimas, que nós sabemos que as seitas,
as heresias também praticam. Nós percebemos pessoas que não conhecem a verdadeira palavra, mas se dedicam de uma forma que nós observamos e olhamos que parece que ele se dedica daquela forma, achando que aquilo é que vai levar aos céus, a salvação. Pessoas às vezes incomodando as pessoas com certas ações e atitudes, pessoas guardando dias ou horas, achando que aquilo é que vai os salvar, mas renunciando muitas coisas para fazer a vontade de Deus. Eu nunca me esqueci do companheiro que eu tinha, e ele se tornou, um membro da igreja adventista, aqueles que guardam o sábado. E ele renunciou ao seu emprego, porque quando caía a sua escala para ele dar plantão no sábado, ele não ia. No início conseguia trocar seus plantões, depois ele deixou, ele não conseguiu mais trocar os plantões e renunciou o seu emprego, o seu trabalho. É loucura o que se passava na cabeça daquele irmão. Nós vivemos pela fé, como nós vemos, não pelo que nós vemos. Às vezes olhamos, julgamos, atiramos pedras, mas não percebemos a coragem e a renúncia que ele fez. Ele, Deus. E Deus não deixou de suprir. Deus não deixou de ser fiel para com ele. Que nós possamos, amados irmãos, esta noite, sabemos que a palavra nos instrui e nos diz: aquele que não renunciar a todas as coisas, esse não pode ser meu discípulo. Que nós possamos, amados irmãos, passarmos a vivermos nova vida em Cristo Jesus. Que nós possamos andarmos em novidade de vida. Que nós possamos mostrarmos que somos pessoas diferenciadas. Que nós não somos mais aquela que éramos. Nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. A amada igreja crê nisso. A amada igreja crê que foi transformada pelo sangue do Cordeiro Jesus Cristo, nosso Salvador. Se creres na palavra, anda pelo menos em conformidade à palavra que nos institui. Renuncie, tudo irá passar. Estás passando por tribulações, lutas, dificuldades, como eu falei. Isso é para nos aproximarmos do Senhor. É isso que vai nos mostrar se nós estamos dentro da nova vida em Cristo. Antes, quando passávamos por tribulações, percas, nós blasfemávamos contra Deus, nós nos abatíamos e nos inclinávamos com as dificuldades, nos trancávamos dentro dos nossos quartos, caímos ou caímos em depressões, porque ainda está andando segundo a natureza pecaminosa do seu passado. Ande com os olhos da fé, ande como uma nova criatura, e nós iremos perceber que somos vitoriosos em Cristo Jesus. Sabemos que no mundo iremos passar por aflições, mas sabemos que temos que ter bom ânimo, porque o Senhor está conosco até a eternidade. Que nós possamos, amados irmãos, para a glória de Deus, para o engrandecimento do nosso Deus, priorizarmos, renunciarmos à TV, renunciarmos a aplicativos, renunciarmos certas ações e atitudes, para podermos crescermos espiritualmente na presença do nosso Deus. Para encerrarmos, vamos abrir a palavra de Deus lá em Romanos capítulo 6, e iremos ler do versículo 12 ao 14, que nós possamos, amados irmãos, andarmos em novidade de vida. Romanos capítulo 6, do versículo 12 ao 14, nos diz assim a palavra
Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Não reina mais, irmãos, e não tem mais, o pecado poder sobre a nossa vida. Que nós possamos oferecer nossos corpos como sacrifício ao nosso Deus, como instrumento de justiça ao nosso Deus, porque nós sabemos que não estamos mais debaixo da lei, mas da graça. E a graça nos leva a renunciarmos aquilo que nos afasta do Senhor. E nós sabemos que muitas coisas devemos ainda como igreja renunciarmos para a glória do nosso Deus, para a nossa própria, dizemos assim, uma vida de bênção na presença do nosso Deus. Quando nós começarmos a nos colocarmos renúncia, nós iremos e podemos dizer que somos verdadeiramente discípulos de um Deus Altíssimo. Que Deus nos abençoe, que essa palavra, como falei no início, habite em cada um de nós e dê fruto. Se esforce, tem bom ânimo, é uma das ordens do Senhor. Esforça-te de bom ânimo. Nós nos esforçamos para nossos, no dia a dia, para o nosso trabalho, nos esforçamos para os nossos familiares, porque nós nos esforçamos para o nosso crescimento espiritual e para o crescimento do reino de Deus. Que Deus nos abençoe. Eu passo a palavra mais uma vez ao nosso amigo de igreja, Shalom Júnior. Amém, meus irmãos, que essa palavra realmente seja aplicada pelo Espírito Santo no nosso coração, de tal maneira que a gente viva verdadeiramente uma nova vida, a ponto de declarar com o apóstolo Paulo: agora já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Andar em novidade de vida é ver Cristo vivendo em você, e não você buscando seus próprios interesses. Meus irmãos, nesse momento nós vamos agora nos alimentarmos da palavra de Deus ensinada. Nosso Deus, Ele administrou este momento de alimento físico, aonde sinaliza, aponta, faz lembrar a morte do nosso Senhor Jesus Cristo. O pão que iremos partir e comer é um memorial do corpo partido de Cristo. Aqueles chicotes que nas suas pontas tinham osso afiados e que rasgavam as carnes do nosso Mestre, é representado por este pão. O sangue de Cristo lá sendo derramado na cruz, vertido na cruz, é simbolizado por este cálice. E por que nós fazemos esse memorial através do pastor e através dos presbíteros? Alguém me perguntou por que as mulheres não podem distribuir a Santa Ceia. Por que as mulheres não podem assumir a igreja como pastoras? E um dos motivos, pode ficarem certos, é que Deus colocou os homens para servir. No mundo, os homens querem ser servidos. Na igreja, os homens servem. E da hierarquia para cima, de cima para baixo. Os maiores servindo aos menores.
os primeiros sendo os últimos. Então, quando o pastor, com seus presbíteros, distribui a Santa Ceia para vocês, eles estão mostrando para vocês que foram levantados por Deus para servirem a vocês como servo de vocês. Então vamos abrir a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios, a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, do versículo 23 ao 26, que diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que beberdes, que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Depois o apóstolo Paulo instrui, dizendo que ninguém coma ou beba do cálice de forma indigna. Tomar e beber o cálice de forma indigna é tomar e beber o cálice sem discernir o que isto significa, a importância deste rito que o próprio Cristo instituiu. Quanto aos nossos pecados, tivemos um momento onde foram confessados. Então vocês estão habilitados, aqueles que estão em comunhão com a igreja, não necessariamente esta igreja, mas com a sua igreja, podem tomar parte na mesa do Senhor juntamente conosco. Meus irmãos, o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, este é o meu corpo, partido por vós, fazei isso em memória de mim. Eu peço que pelas mãos do vosso obreiro santo seja distribuído Se algum irmão foi omitido, se mais algum irmão foi omitido, pode se pronunciar. Tomai e comei, disse o Senhor, esse é o meu corpo, partido por vós. Meus irmãos, por semelhante modo, o Senhor Jesus, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Tomai e bebei dele todos, fazei isto em memória de mim. Mais uma vez eu peço para que o obreiro santo conduza aos irmãos e sirva aos irmãos o cálice do Senhor.